Bom dia, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 18 de novembro. Mais uma vez, gratidão. Gratidão por estar de volta ao lar, gratidão por estar de volta com vocês. Gratidão por estar vivo, gratidão por respirar, gratidão por ouvir, gratidão por sentir. Mas principalmente, antes de eu iniciar esse vídeo, eu estava aqui pensando que eu sou grata pela capacidade de amar e pela capacidade de perdoar. Ontem ou antes de ontem, eu acho que foi antes de ontem, meu marido me fez uma pergunta que me colocou a refletir, a pensar. E ele me fez uma pergunta que talvez muitos de vocês sintam a respeito de alguma coisa ou de alguma situação. Ele me perguntou assim: você não se sente humilhada com isso? Porque quando as pessoas dizem tal coisa, elas estão te ofendendo. Ou quando elas se direcionam a mim de tal forma, elas estão te ofendendo. Daí ele assim: não, né? Tu não entende. Eu não sei se eu não tenho a capacidade de entender, ou se eu entendo, mas não me importa. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Assim como eu espero que vocês também saibam quem vocês são e qual o valor de vocês. E eu fiquei refletindo assim: será que Cristo se sentiu humilhado quando ele estava na cruz? Porque ele pediu para o Pai que, se fosse possível, que eu livrasse daquele cálice. Mas ele sabia que ele beberia daquele cálice. Será que ele se sentiu humilhado por ter que beber aquele cálice? Será que ele se sentiu humilhado por ter sido levado, pregado, cuspido, apedrejado? Ou enquanto ele estava passando por atribulações, ele pensava no seu amor por nós? Ou no seu desejo, no desejo do Pai de nos salvar? Porque não é como as pessoas nos tratam, é como a gente se sente. E se a gente se permite sentir humilhado, então sim, a gente estará humilhado. Mas se a gente se permite olhar para as situações com paz, com paciência, com tranquilidade, confiando no Pai maior, sabendo que as coisas vão se esclarecer, sabendo que muitas pessoas falam coisas que não sabem, que presumem, que acham. E o mais interessante nessa questão de se sentir humilhado é ouvir coisas de pessoas que não estão em comunhão com Deus, que não estão em comunhão com Cristo, que não são pessoas com capacidade realmente de amar seu próximo incondicionalmente, capaz de perdoar, capaz de elevar seus pensamentos a Deus, capaz de fazer uma oração por seus desafetos. Com quem que essas pessoas estão em comunhão? Por que eu teria que me sentir ofendida por essas pessoas? Se a gente se sente cheio da presença de Deus. Então, quando a gente não está cheio de Deus, quando a gente não está cheio de luz, a gente abriu a portinha, né, para a escuridão entrar na nossa vida. Então, sim, a gente se sente humilhado, derrotado. Tem pessoas que se sentem derrotadas, incapazes de seguir, incapazes de vencer, incapazes de resolver seus problemas. Enquanto tudo que a gente precisa fazer é se sentir o filho amado de Deus, herdeiro de Deus, merecedor de todas as honras, de todas as glórias, entregar nossos problemas na mão de Deus. Entender que tudo é um aprendizado, que de alguma forma a gente cavou para que aquela situação acontecesse na nossa vida, seja numa vida anterior, seja no nosso passado mais antigo, no nosso passado mais recente. De alguma forma a gente se propôs a passar por uma situação que faria a gente se sentir exaltado, vitorioso. Ou que a nossa prova tivesse sido expiada, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós viemos aqui ou para provar algo ou para expiar algo.
né? Às vezes a gente quer provar pra gente mesmo. Às vezes não. A gente expia situações de atos, de vivências anteriores, né? E o mundo de provas, quando a gente lê assim, eu me propus, são provas que eu tenho que passar para mim me melhorar, para mim evoluir espiritualmente. Mas quem foi que se propôs a passar por essas provas? Vocês acham que antes da gente encarnar, tua prova é essa e essa? Ou você quis se melhorar e tais provas te foram oferecidas e você disse, eu quero passar por essa e essa para me melhorar nisso, naquilo e naquilo outro. Quantas oportunidades a gente tem de melhoramento, de reforma íntima, que a gente desperdiça porque a gente acha que o outro provocou, ou porque a gente está se sentindo humilhado com a situação. Eu não me senti humilhada de não gravar por 3 semanas. Ou de não me sentir capaz de dividir uma energia com vocês. Porque eu tinha orientações que vinham para mim, mas a minha mente também estava atribulada, também estava em conflito, porque eu estava exercitando a paciência, exercitando o amor, exercitando o perdão. Vocês sabem, um dos maiores ensinamentos que eu tive, eu já dividi ele com muitas pessoas. Talvez eu já tenha dividido ele em vídeos também, sobre desafetos anteriores. Um ensinamento que eu tive há uns 4, 5 anos atrás, quando veio uma mensagem para mim. As mensagens, quando a gente fala, vem uma mensagem assim, um espírito veio e falou. Não, gente, a mensagem pode vir de qualquer forma. A mensagem pode ser um post no Face, um post no Insta, uma palavra que tu tá escutando num vídeo, alguma coisa que tu escuta 2 pessoas conversando enquanto tu tá aguardando alguma coisa, porque Deus usa várias ferramentas para manifestar conhecimento pra gente. Isso eu vi acho que foi num post, não me recordo onde, que dizia assim, às vezes você tenta ensinar algo para outro e o outro não entende. Você tenta ensinar novamente e o outro não entende. Você tenta ensinar mais uma vez e o outro não entende. E daí, e é uma coisa assim que pra gente é tão fácil, tão óbvia. Daí pensa assim, não, a pessoa tá de sacanagem comigo, a pessoa não pode ser tão burra, meu Deus, até quando que ela, sabe, aquilo causa uma revolta na gente. Daí continuava assim, né, o outro não entende. Ele não é ruim e nem mal, ele é apenas outro. O quê? Não, senhor, como assim? Ele é só outro. Ou ele tá me tirando, ou é burro mesmo, ou é ignorante, ou tinha que estar no quinto dos infernos, não. Mas aquilo foi um aprendizado que veio de um post. E eu fiquei, como assim, senhor? Essa pessoa é apenas outro. O que isso quer dizer? O que significa ser outro? Aí uns 3, 4 dias depois eu tava sentada na mesa de trabalho, eu morava lá na casa em Palhoça ainda. Daí sim eu senti a presença dos meus mentores, eles disseram assim pra mim, chama o Valentim. O Valentim tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Daí, Valentim. Daí disseram assim, agora senta o Valentim do teu lado, ensina pra ele a tabuada de 2 até 9 e depois ensina ele a dividir com 2 números na chave. Eu comecei a rir, né? Eu disse, não, vocês estão me tirando. Ele tem 2 anos, ele não vai entender. Tenta, Karine, ensina pra ele uma vez. Não, eu não vou fazer isso porque eu sei que ele não vai entender. Ele tem 2 anos, a mente dele não tem capacidade para assimilar a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 e de aprender a dividir com 2 números na chave. Eu conheço meu filho, ele não é super dotado, ele não tem superpoderes, ele tem 2 anos, ele não vai entender.
E daí me devolveram a pergunta. Ele é ruim? Não. Ele é mau? Não. Ele é burro? Não. Ele vai estar te provocando? Não. Ele só não tem, neste momento, a capacidade de entender. E isto é o outro. Quando o outro não tem a capacidade de entender algo. Porque assim como no planeta físico, no plano terreno, no plano espiritual a gente também tem, digamos assim, degraus de escolas, né? Então, a cada vivência, a cada encarnação, nós vamos ganhando novos conhecimentos, fazendo novos aprendizados, novas provas, nos melhorando, nos reformando e tendo a capacidade de analisar, de ver e de sentir as coisas de uma outra forma. De uma forma de quem guarda mais conhecimento, de uma forma mais evoluída, mais tranquila, com mais paz, com mais serenidade, e a gente aprende a guardar o momento certo. E aprende que a prova que a gente está passando, ela é uma prova para a nossa evolução. E de que forma que isso vai funcionar? Da forma como a gente reagir e da forma como a gente se sente. Ah, Karine, mas as pessoas fazem as coisas por mim ou me ajudam e me jogam na cara. Esse ensinamento veio para mim, inclusive, era um sentimento que eu tinha em relação aos meus pais, que me jogavam umas coisas na cara. Não estariam eles, dentro do conhecimento deles, da evolução deles, no direito de me jogar as coisas na cara, sendo que eles trabalhavam, que eles me sustentavam, que eles pagavam a minha comida, a minha roupa, os meus estudos. E mesmo que o pensamento religioso deles fosse diferente do meu, eles não estavam sendo nem ruins, nem maus, porque eles me amparavam. Eles só ainda não tinham evoluído naquela parte de que o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. E por muito tempo eu me senti humilhada com aquela situação. Até que eu entendi que o outro é apenas outro. Então, se a pessoa grita, se a pessoa... tem pessoas aqui, né, que nos acompanham, que os companheiros ou as companheiras não conseguem se manter fiéis no relacionamento. É uma prova, é uma expiação, a pessoa tá te humilhando, o defeito tá em ti. É como tu te sente. Por que será tu quis te provar nessa situação? Por que tu quis te testar nesta situação? O que você quis evoluir com isso? Você quis aprender a perdoar? Você quis aprender a se libertar? Porque pode ser uma questão de libertação. Eu não preciso me sujeitar a essa situação. Eu sou capaz de cuidar de mim. Eu sou capaz de seguir adiante. E o outro que está cometendo erro? O que ele precisa aprender? A respeitar, a amar o seu próximo, a fazer o seu próximo que ele gostaria que fosse feito a si mesmo. Então, muitas vezes o problema tá no outro e a gente transfere pra gente. É onde a gente usa a frase que me veio na cabeça a palavra espelho, reflexo, né? Porque tem gente que diz assim, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu não faço, que me fazem mal, que eu vejo de defeito no outro, são falhas que eu tenho que corrigir em mim mesmo. Sim, você precisa corrigir a forma como você vê a situação, como você se sente em relação à situação. É uma melhoria individual. Todos somos um. Cada um tem que fazer a sua parte para que a melhoria se torne coletiva. Essa é que é a verdade. Porque um sozinho pode contaminar aos pouquinhos os outros em volta, né? Se a gente começa com um pontinho de dentro para fora e vai espalhando a ondinha, é por isso que eu digo, é importante que todos nós sejamos pontos de luz. Quanto mais pontos de luz existirem, mais facilmente a gente vai conseguir resolver as situações, melhorar a energia do planeta, melhorar a nossa própria energia, até porque todos nós somos conectados. E a gente permite que a energia, que a onda energética do outro atinja a onda energética que a gente está emanando.
Se a nossa onda for fraca, o que acontece no mar? Uma onda pequena e uma onda grande. A onda grande não vem, pá, engloba a onda pequena e sai de arrasto? Então, quanto mais forte for a tua energia, quanto mais forte for o teu ponto de luz, quanto mais forte interiormente você se sentir, quanto mais Deus estiver dentro de você, mais você vai arrastar com você as pequenas situações. Agora, se você for a ondinha fraca, a ondinha que se sente humilhada, a ondinha que não perdoa, a ondinha que não ama, a ondinha que tá cheia de ódio, a ondinha que tá cheia de rancor, a ondinha que fica culpando os outros pelos insucessos e pelo fracasso da sua vida, você sempre vai ser arrastado. Sempre vai ter uma onda, pior um pouquinho que você, para te levar a mais e mais situações dessas para você vivenciar. Por quê? Porque você ainda está sendo provado. Você ainda está se sentindo humilhado. Você ainda não evoluiu nessa situação. Eu não sei por que eu quis partilhar esse pensamento com vocês, mas na verdade eu sei. É porque assim, o conhecimento que a gente recebe, se a gente morrer com ele e a gente não repassar, ele foi um conhecimento que foi só pra gente. O conhecimento, ele é para ser dividido. Tem pessoas que vão absorver o que eu falei e que vão entender tudo. Tem pessoas que não vão entender. Essas pessoas são boas ou más? Não. São apenas outras que talvez ainda estejam num ano de estudos que não seja igual ao meu. Talvez tem pessoas que vão ver esse vídeo e vão pensar assim, nossa, Karine, tá no primário. Eu sempre digo pra vocês, eu me sinto um bebê engatinhando, porque é um mundo, um universo de energia a ser desvendado que eu sequer sei. Eu mesmo não sei se a gente tem capacidade de entender isso em vida. Mas só para mim finalizar, que eu vi que o vídeo já ficou longo demais, eu tinha pego o Evangelho, tinha pego um livro do Chico, eu acabei não mexendo neles. Eu queria dividir uma última colocação com vocês. Todo dia à noite eu rezo com os meus filhos. E ontem o Valentim estava conversando comigo sobre questões espirituais, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o vô Chico. Ele quis criar uma oração para o vô Chico. Ele é filho de Oxóssi, daí ele me perguntou quem era Oxóssi. E daí, por fim, ele finalizou com a seguinte informação. Ah, mãe, agora eu entendi. A gente pensa que é o corpo, que é a pele que fala, mas não é. É o espírito. Então, se uma criança de 6 anos consegue entender que não é o corpo que fala, que é o espírito, em que ano de evolução essa criança está? Em que ano de evolução será que eu estou? O que eu ainda preciso provar? O que eu ainda preciso espiar? Quantas vezes eu ainda preciso perdoar? Porque Cristo disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E não é o perdão só para com os outros, é o perdão para com a gente mesmo também. Ser indulgente com a gente mesmo. Nos sentirmos perdoados pelas nossas falhas, pelas nossas tomadas de decisões erradas. E não queremos deixar de sermos pessoas boas ou de continuar fazendo bem, porque um ou outro que está num outro degrau de estudo não supriu a nossa expectativa ou nos decepcionou de alguma forma. Porque somos nós que nos permitimos estar ou nos sentir decepcionados. É um sentimento nosso. E se tu simplesmente olhar para o outro e disser, eu sei, tu é apenas outro, tu vai te melhorar, tu vai te reformar, só não tá no tempo de tu entender esse ensinamento ainda. Tu consegue resgatar essas mágoas de dentro de ti e olhar pro teu próximo com mais amor, ok? Ó, um bom dia, um bom café ou um bom almoço, porque aqui as coisas demoram para ir pro ar. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.